Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, queridos, exaltando, agradecendo o nome do Senhor. Louva a Deus por fazer parte dessa igreja, por nascer nesse lugar. Nasci aqui na comunidade evangélica, fui alcançado por Jesus aqui há alguns dias atrás, não faz muito tempo, E louva a Deus pelo bispo, a Daniela, que tem sido mais do que bispo, tem sido pai nas nossas vidas. E chegamos a esse lugar porque temos um pai com encargo do reino, e só pode inserir pessoas no reino quem tem encargo do reino no coração. Louva a Deus pela vida da minha esposa, essa mulher maravilhosa, que tem me suportado, me aguentado, tem chorado comigo, orado comigo, me abençoado. Minhas filhas, a Daniela e a Amanda, louva a Deus, são presentes de Deus na nossa vida. E estamos lá em Balneário, De vez em quando lá eu falo assim, enche a piscina aqui na frente, que tem que fazer uns batismos, E a gente manda encher aquela piscina na frente de casa lá, Já no sal batizar no sal, Sal da terra, luz do mundo. Glória a Deus. E tem sido uma bênção. E eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã uma palavra do coração de Deus. Há alguns anos Deus tem falado no meu coração no livro de Esther, Há 2 EPLs atrás eu paguei Esther, no EPL passado Esther, e agora Esther de novo, Esther capítulo de número 3. Fomos muito abençoados por Deus ontem, através da vida do pastor Borges, uma palavra poderosa. E eu quero te dizer, Borges, que Deus tem as nações para você. Você pode ter certeza, Deus vai te levar nas nações, Deus tem sido generoso na tua vida, agraciado na tua vida, temos aprendido através da tua vida. Segura que Deus vai te levar muito longe, você pode ter certeza disso. Deus te abençoe muito. É maravilhoso ter esses homens de Deus do nosso lado, Tudo nascemos aqui, Praticamente todos nascemos nesse lugar. Livro de Esther, capítulo de número 3, versículo 5 em diante. No EPL passado nós pegamos o capítulo 3, do versículo 1 ao 5, Agora nós vamos continuar do versículo 5 em diante. Glória a Deus. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou, fala, me espera mais um pouquinho. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, versículo 5 em diante. Vendo, pois, Ramã, que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém teve como pouco nos seus propósitos pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Ramã, para cada dia e para cada mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Ramedata, a Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Ramã: esta é a prata, e te é dada como também essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Ramã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. E enviaram cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei,
para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, e o rei e Ramã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Feche teus olhos. Senhor, nós te louvamos essa manhã, nós exaltamos o teu nome, papai, e te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade, papai, de estarmos na tua casa, de ouvirmos a tua palavra, de nos alimentarmos do Senhor. Nessa manhã, ó Deus, que haja, Deus, um despojamento em nós, que possamos estar inteiros para o Senhor, que teu Espírito, ó Deus, possa transbordar nesse lugar, e possamos, Senhor, sentir a tua presença nos envolvendo. Nos alimenta, Senhor, porque nós dependemos do Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Como os irmãos já ouviram, né? Capítulo 1, capítulo 2, só quero fazer um breve resumo para chegarmos nesse texto. Queridos, um dia, pelo pecado da nação de Israel, Deus fez com que esse povo fosse transportado para a Babilônia, e nesse momento aqui eles já estavam na Pérsia, debaixo de Ciro, e agora de Assuero. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vai trabalhar em toda essa história. Mas se você analisar o livro de Esther, em momento algum você vai ver o nome de Deus sendo citado. Mas há uma ação de Deus que envolve todo esse povo e faz com que Deus manifeste um dos maiores livramentos da história da humanidade na vida do povo judeu. Nós vamos perceber que no capítulo 1 e o capítulo 2, depois que a rainha Vasti foi rejeitada, depois que ela foi destronada, Assuero convoca as princesas e reúne todas as mulheres belas, formosas naquele lugar, e Esther, uma judia, é escolhida para ocupar o lugar de Vasti, debaixo da cobertura de Mardoqueu, que a tomou como filha. E Mardoqueu insere Esther dentro do reino, porque Mardoqueu estava no reino, possuía encargo do reino, então ele consegue inserir Esther no reino, e assim ela consegue, vamos dizer assim, ganhar aquele concurso de beleza, vamos dizer assim, e passa a viver momentos agradáveis. Estavam vivendo momentos maravilhosos dentro do Império Persa, Esther como rainha, Assuero como um dos oficiais do rei. Mas de repente, no capítulo 3, surge um personagem chamado Ramã. E a Bíblia é clara em enfatizar todas as vezes que coloca o nome Ramã como o filho de Ramedata, o Agagita, declarando de que povo ele pertencia. E a Ramã era descendente de Agag. E nós sabemos que na história, um dia Deus levantou Saul, o rei Saul, e disse para Saul: olha, Saul, meu desejo é exterminar esse povo na face da terra. E Saul foi rejeitado justamente no momento na batalha em que ele deveria ter exterminado esse povo. Ele poupou o rei Agag e algumas ovelhas daquele lugar, e ali foi rejeitado, não cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Deus levanta Samuel e ordena que Samuel matasse Agag. Mas o propósito de Deus estava na vida de Saul. Saul deveria ter exterminado aquele povo da face da terra. E é tão interessante, irmãos, que agora a gente vai ver 3 gerações passadas. E a gente vai ver agora Mardoqueu e Esther vivendo um momento maravilhoso dentro do reino. De repente surge agora Ramã como descendente de Agag. E se você olhar na genealogia também de Mardoqueu e Esther, Mardoqueu e Esther também pertenciam à terceira geração, terceira descendência de Saul.
E o que é isso, irmãos? Nós vamos perceber claramente uma maldição alcançando esse povo, uma maldição hereditária alcançando. Deus queria agora corrigir um propósito geracional. Queridos, e quando nós não paramos na nossa vida para fazer uma análise da nossa história, não quebramos as maldições que porventura estão nos perseguindo, vai chegar uma hora que Ramã não vai se levantar apenas contra a nossa vida, mas vai se levantar contra o nosso ministério e vai se levantar contra a nossa descendência. A Bíblia diz que Ramã se levanta, o rei exalta Ramã, engrandece Ramã naquele lugar. E Ramã, um homem ganancioso, um homem maligno mesmo, agora ele resolve dizer para todos os súditos do rei, todos os oficiais do rei Assuero, se prostrar perante ele. E judeu não se prostra diante de homens, a não ser por honra. A Bíblia diz assim que Mardoqueu não se prostrou, não se prostrava, e Ramã se enfureceu no coração e teve por pouco colocar as mãos somente em Mardoqueu. Ele mesmo declara que ele olhava aquela situação, o ódio no coração dele, que ele não quis matar apenas Ramã, mas matar todo o povo judeu que se encontrava naquele lugar. Isso fala muito forte conosco, porque quando nós não quebramos as maldições, quando nós não vivemos o propósito completo de Deus nas nossas vidas, se nós pararmos para perguntar, acharmos algumas respostas diante das circunstâncias que se levantam contra as nossas vidas, nós vamos entender. Porque muitas vezes nós dizemos assim: pastor, que culpa tem eu do pecado de Adão? Quantos já disseram isso? Você não tem culpa nenhuma do pecado de Adão. Mas a Bíblia vai dizer assim, que por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Não foi porque Adão pecou, é porque todos pecaram, porque nós pecamos. E se você tentar achar e localizar qual foi o pecado de Mardoqueu e Esther, para que Ramã se levantasse no melhor momento em que eles estavam vivendo o reino. Irmãos, quantos soldados, quantos guerreiros que começaram conosco, que em algum momento foram impactados pela palavra do reino, receberam a palavra do reino no coração, e dispuseram no coração se esforçar, abrir mão de muitas coisas, como o pastor Borges ontem. Tem pessoas que querem largar tudo porque querem viver o reino em suas vidas, mas muitos tiveram isso e estão prostrados, estão voltando para trás, estão desistindo, porque não pararam para corrigir, para serem curados, transformados, libertos das maldições hereditárias que os perseguem. Tem muitas pessoas, muitos guerreiros que estão prostrados. Tem muitos guerreiros aqui em nosso meio que querem se prostrar, que querem desistir, que querem parar, embora tenham experimentado o melhor momento do reino também, mas tem olhado e visto que espiritualmente Ramã tem se levantado também contra a sua vida. E nós vamos perceber que um momento lá atrás, quando o Assuero vai inserir Esther no reino, ele abre uma brecha para que esse descendente de Agag se levante agora, e Deus permite, porque Deus nos quer por inteiros na presença dele. Deus não nos quer pela metade. Deus não quer que nós vivamos momentos de altos e baixos, ou momentos em que é impressionante, irmãos, que tem muitos líderes, muitas pessoas que em algum momento desistem, param e olham para os homens e apontam os homens, culpam as igrejas, culpam os líderes. Eu nunca penso e acredito que Deus nos planta em algum lugar para em algum momento nos arrancar e jogar para outro lugar, irmãos. Deus nos planta para criar raízes e frutificar. Para frutificar. Você pode ver que vários pastores, nós que já recebemos convites de outros ministérios para sair da comunidade evangélica, mas entendemos que fomos plantados nesse lugar para frutificar. Entendemos que Deus tem um chamado nas nossas vidas e vamos cumprir até o final. E isso precisa estar dentro do teu coração. Esther e Assuero não foi levado em vão para a Pérsia.
Aquele povo judeu não foi levado em vão. Deus estava tratando na vida deles. Deus precisava quebrar maldições na vida daquele povo. Então Deus permite que eles sejam levados para que eles possam reconhecer a Deus, depender de Deus, se voltar para Deus para cumprir o projeto original de Deus. Então as lutas que se levantam contra nós, as dificuldades que se levantam contra as nossas vidas, não é porque Deus quer nos destruir, mas porque Deus quer nos sarar. Deus quer nos curar para avançarmos ainda mais, para gerarmos um povo sarado, para gerarmos filhos sarados. Imagine um arqueiro doente. Como é que ele vai manusear a sua flecha? Como é que ele vai ter capacidade de atingir um alvo se ele estiver doente, irmãos? Então, olhando para trás, quando Mardoqueu vai inserir Esther no reino, ele diz para ela assim: não conte de que povo você pertence. E ali se abriu a brecha. Por quê, irmãos? Porque Deus levantou a nação de Israel com a missão de propagar o nome dele aonde eles estivessem, com a missão de manifestar a glória de Deus, de ser um ambiente de atração onde Deus pudesse ser manifestado, eles pudessem adorar a Deus e manifestar o nome de Deus através dos povos. E eles estavam naquele momento, e pela misericórdia de Deus, Esther é inserido dentro daquele reino, só que não contando quem era. E aí nós vamos perceber que Mardoqueu e Esther, vivendo um bom momento, Deus permite que Ramã se levante para tratar, para curar aquele povo, para sarar aqueles corações e cumprir um propósito eterno, um propósito estar no coração de Deus. Talvez você chegou aqui ferido. Talvez você chegou aqui não tendo expectativa, perspectiva do teu amanhã, não sabendo onde você vai chegar. E talvez seja esse o nosso maior problema nos dias de hoje. Por não entendermos quem nós somos em Deus, por não entendermos o projeto de Deus nas nossas vidas, nós estamos cheios de vontade de avançar, cheios de vontade de conquistar o reino. Mas se nós não vivermos, nos despojarmos de nós mesmos, precisamos ser vencidos por Deus. Porque se nós não formos vencidos por Deus, irmãos, nós vamos parar a qualquer momento. Se não formos vencidos por Deus, nós vamos desistir. E um sinal de que muitas vezes nós ainda não somos vencidos por Deus, não nos deixamos ser vencidos por Ele, é porque nós ainda não renunciamos muitas coisas que estão dentro de nós, na nossa história, na nossa descendência. E precisa haver um despojamento, precisa haver uma renúncia, uma entrega. Nós não temos direito mais de ficarmos dodóizinhos, porque se levantaram contra as nossas vidas. Nós não temos direito mais de pararmos, porque outros não fizeram o que deveriam fazer. Nós não temos direito. O nosso direito é de não ter direito algum, porque nós temos um alvo, nós temos um propósito. Só precisamos entender, só precisamos viver o que está escrito nessa palavra. E é interessante que, se nós analisarmos no texto de João, Jesus vai dizer assim: olha, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim todo aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Paulo disse assim: olha, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. O viver que eu vivia na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Pedro vai dizer que nós somos uma geração eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido, a nação santa, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Paulo vai dizer assim: se Cristo morreu por todos, logo todos aqueles pelos quais Cristo morreu, não viverá mais para si, mas viverá para Cristo. Para quem você tem vivido? Por que nós paramos? Por que nós desistimos? É porque estamos vivendo para nós ainda. É porque nós estamos focados na posição, no cargo, em ser reconhecido por homens, quando deveríamos estar exaltando a Deus, engrandecendo a Deus todos os dias, sem esperar glórias humanas, sem esperar posições, porque o foco nosso é o reino, não é a posição. E nós precisamos trocar a posição, a glória humana, pelos encargos que Deus tem pelas nossas vidas. E o que falta para nós é sabermos quem nós somos para viver os encargos de Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa manhã, sobre os encargos de Deus. Quais são os encargos que você tem no teu coração?
Quais são os encargos que Mardoqueu, Esther e aquele povo precisou viver, para que pudesse viver de maneira completa a bênção de Deus dentro do reino em que eles estavam, para não serem destruídos naquele momento, porque capítulo 1, capítulo 2 é tudo muito bonito, é tudo tão maravilhoso, a atitude, a postura, o comportamento, mas vai chegar no capítulo 3 que agora vai surgir as adversidades, vai surgir os problemas que o próprio Deus permite. E agora era a hora deles manifestar quem eles eram em Deus, quem Deus era sobre a vida deles, manifestar os encargos de Deus sobre a vida deles, porque quem não tem encargo do reino, irmãos, não permanece. Quem não vive os encargos de Deus em sua vida, não consegue permanecer na onde existe uma palavra do reino. Não consegue. Vão arrumar 1000 desculpas. Vão falar que a igreja está cobrando demais, que o pastor está exigindo que trabalhe demais. O bispo já fez um gráfico de horas aqui, que a gente sabe que nós vivemos menos para Deus do que qualquer coisa. Que se nós analisarmos, nós temos muito tempo ainda para Deus, e nós não ocupamos para Deus, porque vivemos para nós. Então quem não tem encargo no coração, vai desistir, vai parar no meio do caminho. Mas Deus te chamou para gerar um encargo no teu coração. Deus não colocou Mardoqueu e Esther, aquele povo na Pérsia, irmãos, para perecerem, para morrerem algum dia programado por Ramã. Mas foi para curar, restaurar, transformar, porque Ramã tipifica os inimigos da nossa alma também, tipifica a maldição hereditária que se levanta para tentar impedir o cumprimento do propósito, ou para revelar algo para eles, para que eles entendessem que precisavam ser curados, libertos naquele momento, redimir um pecado geracional, porque o que tem faltado para nós é isso. Porque tem coisa, irmãos, que nós já dissemos assim: ninguém vai saber disso, vai ficar às 7 chaves. Mas você talvez não leu o que está escrito, que no dia do tribunal de Cristo, tudo será revelado. E aí tem pessoas assim: pastor, não tem problema, mas vai revelar lá no tribunal de Cristo, eu prefiro pagar lá. Irmão, não é lá, vai ser aqui, o reino vai ser aqui. Vai ser aqui. Então a gente tem aquela noção muitas vezes falsa: lá no céu eu pago. Irmão, o reino vai ser aqui na terra. E o pior de tudo, irmãos, que a Bíblia vai dizer assim, que vai haver pranto e ranger de dentes. Se você pensa que é muito melhor, irmãos, a vergonha morar hoje, para que você seja corrigido e quebre a maldição na tua vida, para que você continue caminhando, focado nas promessas do reino, do que você experimentar o pranto e o ranger de dentes que vai ser gerado no teu coração diante do tribunal de Cristo. Mardoqueu e Esther precisavam do quê? Como é que eles iam destronar Ramã? Como é que eles iam destruir Ramã? Não precisavam pegar armas, não precisava pegar e dizer assim, Esther como rainha, dizer assim, eu decreto a morte de Ramã. Não era isso. Precisava revelar quem eles eram em Deus, revelar a nudez que existia dentro deles, revelar quem eles eram no Senhor. E aí nós vamos ver, irmãos, que pelo menos 3 encargos eles precisavam viver. E eu vou começar pelo encargo real. O primeiro encargo que nós devemos ter nas nossas vidas é o encargo real. Por quê, irmãos? Porque nós somos gerados em Deus desde a criação do mundo. A Bíblia diz, Deus diz assim: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e domine, reine sobre todas as coisas. Irmãos, qual é o projeto de Deus para mim e tua vida? Reino. É possuir encargo real no coração, é sabermos quem nós somos em Deus. O nosso grande problema é que nós muitas vezes invertemos os valores, porque nós sabemos também que nós somos em Cristo servos ou escravos da orelha furada, e no nosso nível de relacionamento para com Deus nós temos que ser escravos mesmo. Nós devemos ser servos mesmo, servo da orelha furada, que o Antigo Testamento sempre diz que aquele escravo que depois de 49 anos ele ganhava liberdade, mas ele não tinha para onde ir, ele voltava para o seu Senhor e dizia assim: olha, a partir de hoje eu sou seu, pode fazer de mim o que quiser.
Então Deus nos arrancou do mundo, Cristo nos alcançou para sermos esse servo da orelha furada, para dizermos todos os dias perante Ele: Senhor, eu sou teu escravo, eu sou teu servo, eu estou aqui para fazer a tua obra e te servir, manifestar o teu reino. Mas quando nós chegamos diante de Deus assim, reconhecemos em Cristo que nós somos servos da orelha furada, Deus ministra em nós, Deus nos traz para a terra, para o mundo, e coloca um propósito nas nossas vidas, para que no mundo nós venhamos manifestar quem nós somos diante dele, como reis e rainhas, para governar e ministrar a autoridade de Deus. Às vezes nós invertemos os valores. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus como reis, achamos que nós somos o cara. Ah, se não fosse eu, o que seria de mim se não fosse eu mesmo, né? Bom Jones falava isso sempre. Nós chegamos topetudos diante de Deus. Muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus achando que nós somos merecedores de alguma coisa. Deus, se o Senhor não fizer na minha vida, eu vou desistir. Vai ser mais um que vai ficar prostrado no meio do caminho. Vai ser mais um. Mas diante de Deus nós devemos chegar como servos escravos. Às vezes nós chegamos diante de Deus como reis e rainha. Irmãos, não é dessa maneira que nós vamos chegar em Deus. Nós chegamos como servos. E aí, como nós invertemos os valores, irmãos, quando nós chegamos em Deus como reis e rainha, achando que nós somos alguma coisa, para o mundo nós somos como escravos. Escravos do diabo, escravos do pecado, e vivemos prostrados. Nós vamos ver que Mardoqueu e Esther, Deus eleva eles à posição de reino. Eles foram espalhados na face da terra pelo pecado, mas o plano de Deus, o projeto de Deus é assim: vocês eu vou levantar por cabeça e não por cauda. E tem muita gente vivendo como por cauda, quando Deus está nos levantando como cabeça, como autoridade, como reis e rainha. Esse encargo real no nosso coração revela quem nós somos em Deus, para ministrar diante do mundo, para profetizar, para ter autoridade diante das circunstâncias. Às vezes os problemas se levantam contra a tua história. De que maneira é que você reage? Qual o comportamento que você tem? Porque tem muitas pessoas que querem parar diante dos problemas, e aí você vai demonstrar que você está vivendo como escravo dos problemas. Mas como rei e rainha, Deus te deu o encargo para profetizar, para declarar a autoridade, para manifestar o poder e a glória de Deus aonde você está, para expulsar toda obra maligna. Porque o próprio Jesus disse que os sinais do reino, as evidências do reino, o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem. Olha a autoridade do rei e rainha, do encargo real no coração: em meu nome expulsarão demônios. Que demônio que você tem expulsado? Qual o demônio que você tem expulsado diante das lutas que surgem na tua vida? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou seja, são cheios dos dons de Deus. Pegarão nas serpentes. O que é pegar na serpente, irmãos? Tem pessoas que não sabem nem o que é isso. Não é pegar em cobra não, irmãos. Vai pegar em cobra, por que você vai ver o que você vai achar? Pegar nas serpentes é lutar contra toda força maligna e resistir. Colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Na verdade, queridos, nós estamos muitas vezes emocionados, cheios da vontade de conquistar o reino, mas nós não vivemos o encargo real. Mardoqueu e Esther estavam vivendo o encargo real, porque estavam na posição de reino, estavam ocupando uma posição, e Esther lutou para chegar naquele lugar, se posicionou para chegar na posição que ela estava, mas agora é se manter. Que o problema não é chegar no reino, enxergar o reino, é se manter dentro do reino. A Bíblia vai dizer assim: tome cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Tem muita gente que já perdeu a coroa faz muito tempo, e quando chegar no tribunal de Cristo, palha, feno e madeira. Irmãos, vai se arrepender, vai chorar: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, você está reprovado, tuas obras estão reprovadas diante de mim, eu não te conheço. Por quê? Porque você viveu para você. Você não viveu para Deus. Chegou a hora de Deus
provar a situação do coração, se eles realmente tinham encargo no coração, se realmente a posição que eles estavam eram dignos de ocupar aquela posição verdadeiramente, porque Vasti já tinha perdido a posição, Ramã daqui a pouco já ia perder a posição, mas Mardoqueu e Esther tinham encargo real no coração. E se você continuar lendo o livro de Esther, você vai ver que Deus, o rei, exalta eles muito mais ainda naquele lugar. Será que nós temos esse encargo real no nosso coração? Ou será que nós estamos atrás de um cargo? Ou será que nós estamos atrás de uma posição que massageia o nosso ego, que agrada as nossas vidas, irmãos? Será que nós estamos vivendo isso? Será que você tem se comportado como rei, rainha de Deus nesse lugar, na terra, manifestando a glória de Deus na tua célula, na tua igreja, na tua cidade? Ou será que você tem se comportado como um escravo, que vive aprisionado? Porque o encargo real é a manifestação de quem nós somos em Deus. E só consegue atingir o alvo, irmãos, filhos que estão inseridos no reino, que têm encargo do reino no coração. Se o seu encargo é viver como escravo do pecado do mundo, os filhos que você vai gerar vai ser igual a você. Porque Ramã não se levanta apenas contra Mardoqueu, se levanta contra todo o povo judeu. As maldições que nos perseguem, se elas não forem quebradas, irmãos, não vai se levantar apenas contra a tua vida, vai se levantar contra os teus filhos, contra a tua geração inteira, contra todo o propósito de Deus na tua história. As flechas que Deus está nos dando, porque a Bíblia diz assim que nós colocamos na aljava, e que nós devemos ter uma aljava cheias. Será que a nossa aljava existem flechas que vão atingir o alvo, que tem encargo do reino? Vai depender do arqueiro, depende do valente, vai depender se você tem encargo no reino, se aquele povo ia permanecer na Pérsia, vivendo melhor ou não, ia depender do encargo que estava no coração de Mardoqueu e Esther. Os teus filhos vão permanecer ou não, se existe encargo no teu coração, encargo real ou não no teu coração. Só é inserido no reino quem tem encargo de reino. Mas Mardoqueu e Esther não podiam viver apenas um encargo real, mas eles precisavam viver também o encargo sacerdotal na vida deles. E isso aqui é muito importante. Por quê, irmãos? Não adianta mostrar que nós somos reis e rainhas diante do Senhor, se nós não atrairmos a presença dele nas nossas vidas. E o encargo sacerdotal, irmãos, é um propósito absoluto no coração de Deus. Quando Deus levantou essa nação de Israel, você vai ver lá em Êxodo capítulo 19 e Êxodo 20, o sonho de Deus era levantar um povo, irmãos, que governasse as nações da terra. Um povo que manifestasse a vida dele na terra. O projeto de Deus era um sacerdócio universal, ou seja, que aquela nação inteira fosse sacerdote diante dele na terra. Mas quando Deus convida o povo para chegar diante da presença dele, subir o monte, quando eles começam a ouvir o trovão, a voz de Deus como um trovão, o povo teme, recua, volta para trás e diz para Moisés: vai você, e nós nos submeteremos a você, você vai ser sacerdote sobre a nossa vida. Esse é o grande problema da igreja cristã nos dias de hoje, que não manifesta o encargo sacerdotal de maneira geral. Então Deus, naquela situação, diz para Moisés: Moisés, agora vou separar os levitas. E surge o sacerdócio levítico, que não é o propósito do coração de Deus, irmãos, porque o propósito de Deus era um sacerdócio universal, que todos ministrassem a Deus, que todos representassem a Deus na face da terra, e onde que as pessoas olhassem para as pessoas, vissem Deus na vida delas. E tem pessoas dizendo assim: ore por mim, busque a Deus pela minha vida. Deus não tem uma palavra profética para falar para mim através da tua vida? Deus não falou nada para você falar para mim?
Irmãos, nós precisamos de um encargo sacerdotal no nosso coração para atrairmos a presença de Deus nas nossas vidas. E Mardoqueu e Esther chegam no momento decisivo na vida deles, que eles precisavam trazer a presença de Deus, atrair a presença de Deus. Mas como é que eles iam atrair a presença de Deus se eles não estavam manifestando esse encargo sacerdotal na vida deles? Como toda nação estava dependendo de homens, de um sacerdote, Ramã e Mardoqueu estavam na Pérsia, sem falar quem eles eram em Deus. E o encargo sacerdotal revela quem nós somos em Deus, quem Deus é nas nossas vidas. E a Bíblia vai dizer no capítulo 4, quando Mardoqueu soube tudo quando havia sido feito, Mardoqueu rasga suas vestes, e vestiu de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Olha que interessante. Quando Ramã se levanta, e ele não se prostra porque ele era um judeu, Deus diz assim: eu preciso fazer algo para que ele manifeste quem eles são em mim, para que o livramento de Deus viesse a acontecer naquele lugar, irmãos. Não tinha outro jeito a não ser manifestar o encargo sacerdotal para atrair a presença de Deus. E a Bíblia diz assim que Mardoqueu rasga suas vestes, coloca panos de saco e cinza, e sai gritando e clamando na cidade. E a Bíblia diz assim que era amargo o clamor. Sabe, vestir de panos de saco e cinza, irmãos, dentro da cultura hebraica, são vários os motivos que levam alguém a fazer isso: tristeza, humilhação, arrependimento e confissão de pecados, e pedido de livramento. Então não tinha outra maneira agora a não ser clamar a Deus. Não tinha outra maneira a não ser fazer isso. E nós estamos vivendo dias de despertamento espiritual, como o bispo tem ministrado para nós, tem ministrado nas igrejas. A gente tem percebido como Deus tem movido as nossas igrejas por esse mover espiritual, esse despertamento espiritual. Isso é um encargo sacerdotal sendo manifestado. Rasgar o coração, rasgar quem nós somos, revelar quem nós somos diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não vai poder nos abençoar e não vai manifestar o poder dele, o livramento dele nas nossas vidas, agir no nosso favor, se nós não revelarmos quem somos, dependemos totalmente dele. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema é que nós desejamos ser abençoados, mas nós não queremos rasgar a nossa nudez e revelar que nós somos Jacó. Porque quando Jacó saiu da casa do pai, ele era cheio de boas intenções de vencer na vida, cheio de boas intenções de viver o melhor de Deus, e ele prosperava muito. Mas daqui a pouco sabia que o irmão estava atrás dele, ele tinha que deixar tudo para trás, perdia tudo. Tem muitas pessoas, irmãos, que conseguem crescer dentro do reino, irmão, mas daqui a pouco perde tudo. Quando ele chega no vale, chega um momento que ele tem que se rasgar também, porque não aguentava mais. Vai chegar um momento que você tem que ser vencido por Deus, que você vai precisar rasgar, despojar, e por ver a maldição te alcançando e vindo atrás de você, tentando te devorar. É só Deus dizendo assim: olha, eu te amo, quero curar, quero te libertar, quero salvar a tua vida, porque eu tenho o melhor para você. Então Jacó agarra o anjo e fala assim: eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. E aí o anjo vai perguntar para ele: qual que é teu nome? Eu quero ser abençoado. Qual que é teu... Irmãos, ele passou a noite inteira lutando. Tem gente que faz 2, 3, 4, 5 anos que está lutando com Deus, irmãos, quando Deus só está esperando você revelar quem você é. Então ele pergunta assim: qual é o teu nome? Ele diz assim: eu sou Jacó. Pronto, então a partir de hoje você está abençoado. Você só precisa revelar quem você é. Mas para revelar quem nós somos, nós precisamos de encargo sacerdotal. Buscar a face de Deus, rasgar. Quando Ramã diz assim: não vou matar só você, eu vou matar todos os judeus que estão na face da terra, no reinado de Assuero. Ele rasga.
Ele diz assim: eu sou judeu, eu pertenço a um Deus todo-poderoso, que tudo pode. E aí começa a história de vitória e de livramento daquela nação, irmãos, porque revelou quem ele era. Ele vai buscar a presença de Deus, e ele faz toda a nação também buscar, faz a nação se prostrar, jejuar, buscar a face de Deus. Então nós vamos revelar que nós temos encargo do reino quando nós nos humilhamos perante Deus, quando nós buscamos um avivamento em Deus, quando nós buscamos um despertamento espiritual em Deus, porque aparentemente nós estamos vivendo, irmãos, conforme as circunstâncias da vida, quando nós deveríamos estar prostrados perante Deus a todo momento, a toda circunstância. Temos dependência de Deus para manifestarmos e atrairmos Deus sobre nossas vidas, para que as pessoas, quando olhassem para nós, não olhassem o homem, eu, você como pessoa, o nosso ego interior, mas olhassem para nós e vissem que existe um grande Deus, poderoso, capaz de fazer e mudar toda e qualquer história, queridos. As pessoas estão sedentas, estão carentes, estão necessitadas de pessoas que manifestem Deus, que manifestem a vida de Deus onde elas estão. Porque igrejas, irmãos, está cheia, crentes tem muitos por aí, mas manifestar encargos são poucos. E estamos vivendo como um povo judeu que decidiu dizer assim: Moisés, vai você e represente nós perante Deus. Irmão, você tem que ser resposta de oração para as pessoas. Tem pessoas que dizem assim: pastor, ore por minha casa, ore pelos meus filhos. Você é a resposta de oração para a tua casa, você é a resposta de oração para o teu filho, você é a resposta de oração para o teu casamento, você é a resposta de oração para a tua cidade, você é a resposta de oração para que um avivamento aconteça no lugar onde você está. Precisamos manifestar esse encargo, o encargo sacerdotal, atrair a presença de Deus. Irmãos, Deus não desejava o sacerdócio levítico a tal ponto de que quando levantou Jesus, não levantou Jesus como um sacerdócio levítico, mas como um sacerdócio universal, de Melquisedeque. No entanto, que você vai ver Gálatas vai dizer assim que Deus fez promessa a Abraão, a descendência de Abraão, e que para muitos essa descendência é a nação de Israel. E a Bíblia muito quer dizer assim, que não a nação de Israel, mas a Cristo, seu descendente. E que todas as promessas feitas, nem a lei, nem o sacerdócio levítico, que veio 430 anos, né, depois, 400 anos depois, né, vai interromper e vai abolir de maneira a promessa que foi feita a Abraão. Então nós vivemos tudo aquilo que foi dito a Abraão, nós vivemos, né? Por exemplo, o Borges ministrou, onde começou falando de dízimos, né? Tem muita gente pregando aí que o dízimo é da lei, irmãos. Então Gálatas vai dizer assim, que a lei de maneira nenhuma pode abolir a promessa, e Abraão na promessa deu dízimo a Melquisedeque. Pronto, irmãos. Agora, se você quer manifestar o espírito do anticristo, viva o que o mundo vive. Pronto. Cristo vai levantado como sacerdote universal, e a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e todos nós temos livre acesso na presença de Deus para manifestarmos esse encargo agora. Irmãos, esse negócio de 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, é de quem não tem encargo, é quem não possui encargo sacerdotal no coração. Porque quem tem encargo conhece a Deus, está na presença de Deus, vive com Deus, atrai Deus, manifesta a vida de Deus aonde Ele está. E aí, irmãos, Mardoqueu se rasga, busca a face de Deus, manifesta esse encargo na vida dele, e aí não tem como Deus não se manifestar. Mas agora ele precisava não só dele fazer isso. Ele olha para Esther, e Esther está na posição de rainha, e agora ele vai comunicar a Esther, mandar dizer a Esther. No capítulo 4 você vai ver que ele manda dizer a Esther o que Ramã estava projetando, o propósito do coração de Ramã de matar todo aquele povo numa data determinada. Deus é tão tremendo, irmãos, que Ramã lança sorte, né? que pur é lançar sorte.
E quando eles vão lançar sorte para matar aquele povo, o povo judeu, numa forca, né, Deus faz com que eles tirem a data mais longa possível. Né, porque podia lançar sorte, pegar a data de uma semana e matar aquele povo. Então eles pegam uma data bem longe possível. Né, então agora ele tem tempo de chegar em Esther e mandar falar para Esther assim: olha, Hamã quer nos matar. E só existe uma pessoa agora que pode fazer mudar essa história. É você. Quando Esther ouviu isso, irmãos, vem as lembranças. Os pais haviam sido mortos em guerras, provavelmente nesse momento em que foram levados para o cativeiro. E Esther manda dizer a Mardoqueu: faz 30 dias que eu não sou chamado para entrar na presença do rei. E se alguém entrar na presença do rei sem ser convidado, vai morrer. E aqui eu quero falar do terceiro encargo, que é o encargo profético. Nós temos que viver o encargo real para manifestar quem nós somos em Deus. A autoridade de Deus. Nós precisamos viver o encargo sacerdotal para atrairmos a presença de Deus. Mas precisamos viver o encargo profético para dar destino às flechas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Quando Esther ouve aquilo, surge medo. Medo de morrer, medo de perecer. E agora nós vamos ver a figura do pai. É por isso que nós vivemos paternidade. É por isso que nós geramos filhos espirituais, para dar destino profético aos filhos que Deus tem nos dado, irmãos. Mas para isso precisamos manifestar esse encargo profético no nosso coração, porque quem não vive encargo profético, irmãos, não consegue ter a perspectiva escatológica do dia de amanhã. Só olha para trás, só olha para o passado, só olha para as pancadas que levou na vida. Tem pessoas se defendendo, queridos, dos abusos, dos traumas, das feridas do passado. Tem pessoas que estão se prostrando porque não foi curada das feridas do seu passado. Tem líderes que estão se prostrando porque não foram curados, por vergonha de contar, de pedir ajuda, de pedir socorro. E Esther agora estava diante de uma situação que todo o povo podia morrer, porque a maldição estava se levantando contra o povo inteiro. E ela disse: olha, eu não posso entrar na presença do rei, porque faz 30 dias que eu não entro e não fui convidado. Agora existe um diferencial na vida de um vencedor e de um derrotado, irmãos. Porque aos olhos do rei Assuero, Esther era uma vencedora. Esther agradava o coração do rei. Quando a diferença é que quando o rei mandou Vasti entrar, mandou entrar sem as vestes, para revelar a nudez do coração, e foi reprovada. Mas o rei, quando viu Esther com as vestes reais desfilando na presença dele, na frente do pátio, disse: entre, rainha Esther, qual é a tua petição? Até a metade do reino eu vou te dar se você me pedir. O que Esther não sabia é que vencedor, irmãos, não precisa de convite para entrar na presença do rei, porque o convite já está assegurado, porque Jesus disse: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança as nações que está preparada desde a fundação do mundo. Aleluia! O vencedor não precisa de convite, ele já está convidado antes mesmo da fundação do mundo, irmãos. É por isso que Satanás não pode te condenar, porque Deus não te salvou porque você deixou de pecar. Você nem era nascido. Deus já imolou o cordeiro pela tua vida e tem olhado para o cordeiro e não para você. O cordeiro já está qualificado. Teu cordeiro já está qualificado. Não depende do teu pecado de ontem, do teu pecado de hoje. Você peca mais, você peca menos. O importa é que Cristo já morreu por você, e Deus olha para o cordeiro que está qualificado e te dá livre acesso na presença dele, para que você se esforce para entrar no reino de Deus e viver as melhores promessas dele. Esther não sabia disso. E aí vem a voz profética.
E aí a manifestação do encargo profético, Mardoqueu então ouvindo isso, que Esther havia dito que não podia entrar, porque estava com medo, que estava com medo de morrer. Mardoqueu lança uma palavra profética e dá um destino profético a ela, dizendo assim: se você pensa que não vai sobrar por você, por causa da posição que você está muito enganada. Mas saiba que foi para esse propósito que Deus te colocou nesse lugar. É para o propósito do reino que você está aqui. É para cumprir o propósito de Deus. É para gerar filhos, para lançar a sua flecha no lugar certo, no alvo certo, para dar destino profético aos filhos que Deus tem colocado na tua mão, que você está aqui nesse PL. Precisamos de encargo profético. E aí Esther ouve isso, irmãos, aí não tem mais dúvida no coração. Então ela diz assim: vamos jejuar 3 dias, toda a nação, e eu vou entrar na presença do rei. Se eu morrer, morri. Irmãos, qual é o problema de você morrer? Qual que é o problema? Que a maior tragédia da humanidade não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Quem tem encargo de Deus no coração, irmão, se morrer, morreu, pronto. Se morrer, ele sabe que ele está esperando o momento de ser alcançado e abençoado no tribunal de Cristo para reinar com Cristo, irmãos. Quem tem encargo sabe disso. Mas quem não tem encargo, isso, vive com medo de morrer. Quem não tem encargo não suporta perseguição. Quem não tem encargo quer desistir a qualquer momento, irmãos, porque ele não sabe do encargo do reino de Deus sobre a vida dele. Mas quem tem encargo, irmãos, não está nem aí se vai morrer, se vai viver, porque a vida dele não é mais dele, é de Cristo. E se Cristo chegar no momento de Cristo levar ele, ele vai feliz, irmãos, porque ele sabe que ele está vivendo para o reino de Deus. Sabe o que você precisa fazer? Morrer. Morre para o mundo. Morre para o teu pecado. Revela a nudez espiritual que tem em você. Quebra a maldição que se levanta contra a tua vida. Pronto, morre para o mundo. Morre de vergonha contando teu pecado, mas morre, porque morrer é nascer para Cristo, é viver para Ele, para um novo propósito, para um novo destino. Precisamos do encargo profético para dar destino aos filhos que Deus tem nos dado, as flechas que Deus tem colocado na tua mão. Precisamos do encargo profético, irmãos, para cumprir o propósito de Deus, para olhar para frente e não para trás, para entender a perspectiva escatológica. O pastor Borges disse ontem que provavelmente talvez não teremos o TPL. Por quê? Encargo profético. Consegue olhar para a vinda de Cristo como se fosse para hoje. Porque se nós não temos encargo, irmãos, nós não queremos nunca que Cristo venha, porque nós nunca estamos preparados, né? Se falar aqui, quem quer que Jesus volte hoje? Irmãos, mais da metade não quer que Jesus volte hoje. Por quê? Vai falar assim: não, pastor, para mim dá tempo de me preparar. Mas você já ouviu isso no EPL passado, no outro EPL, no outro e no outro, mas nunca vai se preparar, irmãos. Por quê? Porque falta encargo no coração. Porque quem tem encargo espera Cristo para hoje. Quem tem encargo espera Cristo para agora. Quem tem encargo está desejoso de Cristo voltar, irmãos. Mas a maioria pensa assim: meu Deus, se Jesus voltar, só vai voltar, só sobe os vencedores, eu vou ficar. Só sobe os vencedores. Por quê? Porque eu não sou vencedor. E a gente fala assim: pastor, aqui para ser arrebatado o padrão é finíssimo mesmo. Irmãos, Deus te chamou para você viver no padrão finíssimo dele mesmo. É renúncia, morte, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres, deixar de ser escravo do pecado, escravo do mundo, ser escravo de Cristo, mas ser rei e sacerdote na presença dele na terra, manifestar a glória dele, dar destino profético. Esther, e aí Esther, irmãos, agora ela fala assim: eu vou jejuar e vamos lá. E aí Esther passou 3 dias, e aí agora ela vai entrar na presença do rei. Ela coloca as vestes reais e começa a desfilar. Por que o rei mandou ela entrar? Porque tinha graça diante dos olhos do rei. Você tem graça diante dos olhos do rei? Ele olha para você com prazer? Esther estava vestido, tinha vestes reais.
como é que estão as tuas vestes? Como é que estão as tuas vestes para Cristo? Como é que estão as suas obras de justiça? Irmãos, o rei olhou para Esther, e a Bíblia é muito clara, diz assim: Esther estava com as vestes reais. Quando nós chegarmos perante Cristo, irmão, será que nós estamos com as nossas vestes reais prontas? Entre. Qual é a tua petição? Até a metade do reino está no capítulo 5. Até a metade do reino, se você me pedir, eu te dou. Por que até a metade do reino? Porque a vida dela, as vestes dela correspondiam à metade do reino. Irmãos, não importa se te perseguirem, se levantarem contra a tua vida, se você manifestar a vida de Deus, o encargo de Deus na tua vida, vai chegar a hora que Deus vai te levantar por cabeça e te honrar. Vai te honrar, irmãos. Vai te honrar. Você precisa permanecer naquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Tem muitos parando por nada. Tem muitas pessoas parando por picuinhas. Esses dias, depois de um culto tão gostoso lá na igreja, o pessoal vai embora, de repente à noite a filha manda mensagem assim: ai pastor, a mãe e o pai brigou aqui, a mãe falou que não vai mais para a igreja. Eu falei assim: fala para tua mãe o que a igreja tem a ver com isso. Ué, o que a igreja tem a ver com isso? Tua mãe brigou com teu pai aí, ela falou que não vai mais na igreja? Foi a igreja que brigou com tua mãe? Irmãos, às vezes a gente se pega um com o outro, a culpa é da igreja, não vou mais para a igreja. Pastor, acho que acabou meu tempo aqui nesse ministério. Está ouvindo a voz do capeta, irmãos. Ramã, irmãos, perseguiu Mardoqueu, mas Mardoqueu foi atrair a presença de Deus, foi buscar a face de Deus. Ficou escrito no livro das crônicas do rei, o livramento que um dia Mardoqueu tinha feito para o rei. E aí, irmãos, Ramã volta para a casa dele depois daquela situação, falando assim: a casa caiu. Não deu nem tempo, mas assim que já buscaram ele. E Esther falou assim: rei, esse homem está se levantando contra o meu povo. Eu não pertenço a esse povo, eu pertenço a um povo diferente, o povo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, um povo diferente nessa terra. Lembra que Ramã disse assim para o rei: olha, tem um povo no teu reino que não vive as suas leis, vive outras leis. Irmãos, quem busca reino vive na contramão desse mundo mesmo. Não é igual aos outros, não vive normalidade de vida como muitos crentes vivem, como o mundo vive. Tem um povo diferente. Você tem que ser diferente, porque vai chegar a hora em que Deus vai te exaltar, que Deus vai honrar a tua vida. Mas precisamos dar destino profético na vida dos filhos, nossos filhos, os filhos espirituais. Ou nós vamos gerar uma igreja de multidões de pessoas, mas uma igreja sem encargo. É melhor que você pague o preço por uma vida, mas que você gere um encargo no coração dela. Que você estabeleça a paternidade na vida de um. Mardoqueu estabeleceu a paternidade na vida de Esther, mas salvou uma nação inteira. E o rei disse assim, o rei já tinha assinado, dado o anel para selar a morte dos judeus, irmãos. E aquilo que um rei assinou, está assinado. E agora? O rei se enfurece com Ramã. E alguém ainda fala assim: ó, ele tem uma forca lá preparada para matar os judeus. Aí a Silveira fala assim: mata ele na forca. E não só ele, mata os 10 filhos dele também. Lembra da besta que tem 10 chifres? As nações que se levantarem a favor do anticristo na grande tribulação vai sofrer junto, irmãos. Vai sofrer junto, vai pagar um preço junto. O rei disse assim: mate ele. Mas e agora o decreto? O rei disse assim: pega o meu anel agora, Mardoqueu, escreva um novo decreto. Não podia anular o primeiro. Escreva um novo decreto e diz para o povo se defender no dia em que o povo se levantarem contra eles.
E aí, chegando o dia, irmãos, houve uma guerra civil naquele lugar, mas não morreu um só judeu. Mas todos aqueles que se levantaram contra aquele povo, Deus capacitou aqueles judeus para se defenderem e matarem cada um que havia se levantado contra eles. Se você vive o encargo do reino de Deus na tua vida, Deus está com você para lutar, para entrar, para sair, para guerrear, para pelejar, para destruir toda a força do inferno que se levanta contra a tua vida. Morreu todos, irmãos, todos que ousaram se levantar. E a Bíblia diz assim que houve paz, houve alegria, houve festa naquele lugar, porque Mardoqueu deu um destino profético a Esther. Eu quero convidar você nessa manhã, levante o seu lugar. Nós sempre louvamos a Deus, pedindo para Deus não passar de nós e cumprir em nós tudo aquilo que foi dito. Grupo de louvor. Nós dizemos assim, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize em nós o querer dele, irmãos. Mas quantas gerações já passaram cantando isso? Só não vai passar essa geração, irmãos, se nós vivermos o encargo de Deus nas nossas vidas. O encargo real, encargo sacerdotal e o encargo profético. Nós vamos louvar a Deus, e você vai dar destino profético, vai sair daqui com esse encargo no teu coração, profetizando na vida do seu irmão, dando destino profético às flechas que Deus tem colocado na tua vida, profetizando milagre, irmãos. Quem tem encargo profético declara cura. Quem tem encargo profético declara libertação. Quem tem encargo profético declara restauração de famílias. Quem tem encargo profético, irmãos, olha para o futuro e não para trás. Quem tem encargo profético vive a vida de Deus constantemente. E você vai viver um encargo profético aqui nesse lugar, na vida do teu irmão. E você vai profetizar algo na vida dele. Você vai profetizar cura na vida dele. Se tem alguém precisando de um milagre, irmãos, profetiza cura na vida dele. Revela para o teu irmão: olha, eu preciso de um milagre. Revela para o teu irmão: eu preciso de uma cura. Se você precisa de cura na tua alma, revela para o teu irmão: olha, eu preciso de uma cura na minha alma. Eu tenho feridas, eu tenho mágoas. Rasga a nudez, irmão. Procura teu pastor, rasga a tua nudez. Rasga a tua nudez para você ser curado de uma vez, para você viver os encargos de Deus na sua vida. Dê um destino profético, uma palavra profética, uma palavra de cura, de milagre, transformação, restauração. Tem muita gente aqui dentro que precisa de um milagre no casamento. Fala para quem está ao teu lado: ministra uma palavra profética no meu casamento. Tem muita gente aqui precisando de um milagre na vida financeira, irmãos. Fala para quem está ao teu lado: ministra uma palavra profética na minha vida financeira. Fala para ele que você precisa de um milagre, que você quer ver essa manifestação do encargo profético. Rasga. Fala para o teu irmão que você é Jacó. Fala para ele: eu sou Jacó. Eu preciso mudar de vida. Deus só mudou a minha história no dia em que eu decidi expor a minha vergonha moral. Mas foi libertador na minha vida, irmãos. Eu já fui escravo do diabo, irmãos. Só que hoje eu sou escravo de Cristo. Revela. Ministra o encargo. Revela esse encargo profético na tua vida, na vida do teu irmão. Ministra a cura na vida dele, irmãos.
que ele levante a mão aí agora e saia chorando do lugar, dizendo: eu estou curado, estou livre. Porque você é a resposta de Deus. Porque você foi chamado para subir um monte na presença de Deus. Porque você foi chamado para viver o melhor de Deus. Aleluia. Há uma presença de Deus nesse lugar. Manifesta o encargo sacerdotal e atrai a presença de Deus na tua vida. Mostra para o mundo que você é um rei, rainha na presença de Deus. O teu Espírito, aleluia, que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito. Receba a unção de Deus. Tu a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Seja profeta de Deus. Queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas Flua no poder de Deus. Teu querer. Aleluia. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Senhor, nós estamos na tua presença essa manhã. Queremos atrair a tua presença em nós. Vem, doce Espírito, manifesta nesse lugar a tua glória. Que haja um derramar da unção de Deus, um derramar da glória de Deus. Profetiza, profetiza na vida do teu irmão. Ministre a cura na vida dele. Ministre a restauração no casamento dele. Oh, aleluia. Que não seja preciso Não que se levante outra geração. outra geração. Não se levante outra geração. Que vá avante, venha Vem, sobre vem, nós. vem, Espírito. Realize Vem, o teu aleluia. querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. E em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas fluir o teu querer. Sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor. Em nossas vidas fluir o teu querer. Aplauda o Senhor com toda a força, com toda a alegria. Aleluia. Creia. Creia que essa palavra que foi ministrada na tua vida é um encargo, uma direção profética, é o teu milagre, é a restauração do teu casamento, é a cura da tua alma, é a cura da tua enfermidade física. Creia. Creia que Deus está te levantando para manifestar os encargos dele na face da terra. Creia, creia. Aleluia. O Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, te levante na face da terra como alguém para impactar e transformar o lugar onde Deus te plantou. Porque você foi plantado como árvore frutífera, irmãos.
Você foi plantada para frutificar e permanecer frutificando na presença de Deus. Não tenha vergonha de rasgar o teu coração. Não tenha, queridos. Vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Creia no milagre de Deus. Creia que essa pessoa que está do teu lado ministrou uma palavra profética na tua vida. Creia, porque você foi levantado para o encargo real, o encargo sacerdotal e o encargo profético na face da terra. Você precisa saber quem você é, porque quando você descobre quem você é em Deus, ninguém mais te segura. Que o Senhor te abençoe. Queridos, tem na livraria daqui da Igreja de Cruzeiro os livros, né? Está ali, 21 dias seguindo os passos de Jesus, aliançados com Cristo para ajudar o Rei.